irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Estou lendo aqui em Samuel 22, que diz assim, 22, 31. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém? Irmãos, desde o começo do culto eu estava sentada ali e Deus estava tocando no meu coração para me contar um testemunho do que tem um pouco acontecido na minha vida. E cumprimento das promessas dele, porque nós que estamos aqui sabemos que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E o que ele fala, ele cumpre, por mais difícil que seja e que pode parecer nas nossas vidas. Muitas vezes olhamos para o lado e não vemos esperança. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que você fala, Deus, por quê? Né? Mas Deus sabe todas as coisas. Quando eu sofri meu acidente, logo que eu voltei a trabalhar, o meu receio era ir para uma célula que tinha 10 pessoas que trabalhavam nessa célula e havia muita intriga, muita confusão. As meninas não se davam. Era uma célula assim que era vista pelas outras até, e sem falar a produção, era muito alta, uma produção muito alta, um serviço muito cansativo. E logo que eu voltei a trabalhar, foi para lá que eu fui. E eu falava, Deus, ou eu encosto de uma vez agora que eu nem estou bem recuperada, ou realmente o Senhor tem algo a fazer neste lugar. E quando eu fui para lá, realmente, quando pessoas ficaram sabendo que eu estava indo para lá, falou, olha, Deus vai fazer alguma coisa ali, E eu comecei a me colocar no altar do Senhor. Muitas vezes eu tinha que louvar, me vi muitas vezes dando o meu tapa, dando a outra face, como diz a palavra do Senhor. Porque muitas vezes quando falamos que somos cristãos, temos que pagar o preço. Não podemos nos igualar às pessoas do mundo. E muitas vezes vivi ali sendo afrontada. Muitas vezes eu olhava, eu sabia que era o inimigo. E fui assim, pessoas até chegaram a querer me tirar de tudo quanto é jeito dali, do meu trabalho. E Deus realmente falava comigo, eu vinha ao culto, Deus falava, eu participei de várias vigílias e Deus falava que estaria me dando forças. Até chegar um ponto que eu participei de um culto, e quem conhece aqui a missionária Célia sabe que ela não tem medo de falar o que Deus manda ela falar. E ela me apontou neste culto e falou assim, olha, Elisânia, aliás, ela não falou meu nome porque ela nem me conhecia, mas ela me apontou e falou assim, você não veio aqui à toa, o Espírito Santo te conduziu hoje a este culto, porque Ele queria falar desta maneira, você está vivendo um inferno. Para ser realista, eu vou falar a palavra certa, você está vivendo um inferno, mas Deus está mandando te dizer que a partir de hoje, se você crer, Ele muda a tua história. Amém? E eu ali, eu sofri um acidente, eu tinha apenas 6 meses de trabalho, voltei, e muitas pessoas diziam que talvez eu seria mandada embora, mas graças a Deus não fui. E quando eu voltei, logo depois, a partir dessa experiência que eu tive de ter que ali suportar o que eu estava suportando, passar as afrontas que eu passei, teve um POI, uma oportunidade interna na empresa de líder de equipe. E muitas vezes, irmãos, a nossa atitude chama atenção, E uma pessoa chegou e falou assim, você não vai participar do POI? Aí eu falei, não, eu tenho tão pouco tempo de empresa para participar já de um cargo de liderança, um POI de oportunidade. Aí ela falou assim, mas você tem jeito, você consegue ter controle diante de certas situações, você tem jeito para ser líder. E irmãos, eu cheguei na minha casa, eu comentei isso com meu esposo falou, mas por que você não participa? E eu escrevi, irmãos, para participar do POI, ali foi 40 pessoas que participaram desse POI. Dessas 40 pessoas, 7 passaram da entrevista e da prova e da dinâmica. E eu fiquei entre essas 7 pessoas. E aí tinha uma última entrevista, da qual é com o coordenador, psicóloga e uma pessoa do RH. É muito assim, uma pressão muito grande para ver sua reação. E dessas 7 pessoas que passaram nesse processo, eu fui uma delas, e das 7, 3 pessoas passaram.
E dia 1º de abril eu assumi o cargo de líder, né? Porque quando ele fala, ele conta a história. Hoje eu sou líder das pessoas que me humilharam. Hoje eu sou líder das pessoas que me afrontaram, porque ele é Deus. E eu vejo Deus mostrando. Teve uma pessoa dessa célula que chegou em mim e falou assim: ah, Elisa, nesse dia eu sonhei que você estava falando algo para mim, falava assim: ó, Deus está mandando você dizer, só que acabou o sonho. Então ela falou assim para mim: se Deus mandar você dizer alguma coisa para mim, você diz, viu? Não vai esquecer desse sonho que eu tive, que eu sei que Deus é na tua vida. Então, irmãos, eu vejo Deus trabalhando. E antes disso, eu tinha colocado no altar do Senhor que eu queria estar fazendo um nível superior. E até muitas vezes falei: Deus, me dá a direção, porque eu não quero fazer algo que seja da minha vontade, mas eu quero fazer algo que o Senhor quer, do que o Senhor tem para mim, que o Senhor sabe o meu dia de amanhã. E antes eu queria fazer qualidade, mas eu participei de eu conversando com a minha cunhada um dia indo embora da vigília aqui, minha cunhada falou assim: ah, Elisane, o curso de administração, a parte administração é bem completa. E nisso eu fiz um cursinho de logística lá na Uni Santana, lá na faculdade onde ela estava fazendo, e o professor falava muito sobre que a administração era um curso que era assim, era bem geral, né? A gente tinha oportunidades em várias áreas. E a partir disso eu comecei a colocar no altar do Senhor. E fiz esse COI, como eu falei com os irmãos, né? E logo depois eu me inscrevi para a FATEC. E para a honra e glória do Senhor eu também consegui passar na FATEC. Eu estou cursando gestão empresarial. E logo depois Deus me coloca como líder mesmo, a subir no cargo de líder. Então realmente Deus é quem dirige os nossos passos. E o que eu tenho para falar para os irmãos é que quando Deus fala, creia. Por mais impossível que possa parecer, a situação pode estar contrária, mas Ele é Deus para cumprir, amém? Muitas vezes Deus me mandou pessoas aqui neste lugar para me falar. O Juarez é uma dessas pessoas que antes mesmo de eu entrar na MAN, ele me apontou durante o culto de quarta-feira aqui, durante a ministração de louvor, e falou que Deus estaria fazendo grandes coisas na minha vida, mas que tudo tinha seu tempo determinado. Então eu até fico triste às vezes de ter ele no banco, porque eu sei que ele deveria estar aqui na frente, porque é um homem de Deus, né? Então eu vejo pessoas aqui que são pessoas de Deus. Então quando Deus toca, fala, irmão, não guarde para você, porque muitas vezes a pessoa que está aí sentada está necessitando de algo de Deus, está necessitando de uma palavra, né? Está precisando de uma esperança. Então pare, não recua para você o que Deus tem, amém? Então eu quero agradecer a Deus principalmente o que Ele tem feito na minha vida. Não está sendo fácil, o tempo está sendo muito curto para mim, né? Mas Deus tem me dado graça, tem me dado um esposo que tem me ajudado, porque estudar, ser esposa, ser mãe, ou agora ser um líder não é fácil, mas Deus tem dado graça, tem me dado condições e tem me dado um esposo que tem me ajudado a orar na minha vida. Eu só tenho a agradecer e falar, irmãos, creia, porque Deus ainda tem profeta, amém? Deus tem pessoas de Deus que falam em nome dele e acontece, amém? Eu agradeço por tudo. Graças a Deus, que a nossa irmã permaneça nessa humildade, irmãos. Não importa o que Deus vai fazer na nossa vida, quanto mais vamos subir, mais nós possamos cada dia descer humilde como a nossa irmã tem sido, amém? Amém. Graças a Deus por isso, irmãos. É importante demais nós acreditarmos, irmão, na palavra do Senhor. Acreditarmos naquele Deus que realmente nos chamou e fala cada um de nós a cada momento, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que o segredo da vitória para nós, irmãos, é acreditarmos na palavra de Deus. É crermos, irmãos, que Deus é um Deus do impossível. É crermos, irmãos, que Deus é Ele que age, irmãos. Aleluia, nas nossas vidas, irmãos, apesar de nós passarmos por tantas dificuldades, amém? Tantas lutas que nós passamos, mas, irmãos, quando nós paramos um pouco, amém? Começamos a pensar, irmãos, o que o Senhor fez na minha vida, o que o Senhor fez na tua vida. Por você estar aqui hoje, aleluia, sentado aí, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo o que Deus tem feito, irmãos, através dos testemunhos. Irmão, nós sabemos que não somos merecedores de tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, irmãos. Apesar de tanta dificuldade, mas Deus, Ele continua sendo Deus. Ele jamais deixou de ser Deus na nossa vida. E quando nós vemos a palavra do Senhor, nós vemos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo dentro de uma prisão, né? Estava ali, irmãos, um momento
da sua vida, dentro de uma prisão, passando ali por momentos difíceis. Na prisão naquela época, irmãos, não é como as de hoje, irmãos. As prisões naquela época era um lugar, uma escassez muito grande de se viver, irmãos. Uma certa ocasião, eu vi um vídeo na sede de um irmão que foi em Jerusalém, foi para aquele lado lá, mas ele trouxe um vídeo, e ele mostrou, irmãos, provavelmente onde que era que Paulo ficou 16 anos preso. Uma prisão que ele mostrou para nós ali, um lugar escuro, um lugar, irmãos, onde não existia iluminação, não tinha banheiro, né? É um lugar, irmãos, muito difícil. E hoje você vê essa prisão aí, irmãos, que tem tantas coisas aí fora, irmãos, você vê que tem lugar para dormir, né? Se acontecer alguma coisa lá dentro, irmãos, ali já a televisão, irmãos, a sociedade já pega no pé, e aí eles fazem greve, eles querem que aí melhore as coisas. Mas naquela época, irmãos, foi um momento muito difícil, irmãos. Imagina você ficar dentro de um lugar, irmãos, não um dia, não uma semana, não alguns meses, mas anos, em um lugar, irmãos, onde ele não tinha o contato com a sua família, não tinha o contato com seus amigos, mas era um lugar, irmãos, onde ele aprendeu a se colocar diante de Deus, como diz aqui a palavra. Irmãos, eu fico maravilhado de ver o apóstolo Paulo falando isso. Ele fala assim: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior benefício do Evangelho, proveito do Evangelho. Irmãos, quando nós entendemos, irmãos, o propósito de Deus, irmãos, quando entendemos que nós somos o propósito de Deus, que Deus nos chamou, irmãos, porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Quando nós entendemos, irmãos, que o Senhor, Ele não perde, irmãos, batalha. O Senhor não perde batalha de forma alguma, irmãos. O Senhor está sempre à frente, orientando, irmãos, nos dando força, nos dando graça, em qualquer circunstância que nós passamos neste mundo. Mas isso quando nós entendemos os propósitos de Deus. Quando nós entendemos, irmãos, que Deus está com nós, irmãos, cada dia na nossa vida, olhando, irmãos, ao nosso coração. E quando o Senhor nos chama, irmãos, do mundo, quando o Senhor nos traz, irmãos, do mundo, aleluia, irmãos, Ele renova a nossa vida, Ele coloca esperança em nossa vida, Ele coloca, irmão, em nossa vida, irmãos, uma alegria que o mundo não pode trazer essa alegria no nosso coração. As pessoas, irmãos, elas vão para um lado, vão para o outro, né? Vão para uma balada, vão muitas vezes, irmãos, para um lado, para um parque, vai viajar, tentando buscar uma alegria. Mas muitas vezes, irmãos, aquelas dificuldades que estão dentro da pessoa, irmãos, ele não consegue superar, irmãos. Não vai ser um passeio, não vai ser, irmãos, as palavras, não vai ser, irmãos, nada que ele buscar nesse mundo, irmãos, vai preencher aquela dor, aquele vazio que está dentro do coração dessa pessoa. Mas, irmãos, nós somos diferentes. Isso porque o Senhor nos amou. Isso porque o Senhor nos chamou. Isso porque Deus nos libertou. Isso, irmãos, porque Deus fez uma grande obra em nossa vida. O Senhor mudou completamente a nossa vida, irmãos. Eu estava falando para o irmão hoje, no retiro, falando para o irmão, o maior milagre, irmão, da nossa vida é entendermos, irmãos, o que realmente Deus quer na nossa vida, o plano de salvação que Deus tem na nossa vida. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele entendia isso. Nada, irmãos, superava, nada, irmãos, fazia que o apóstolo Paulo não viesse a estar ali choramingando pelos cantos, né? Quem estava ficando numa depressão, porque, irmãos, ele ficou dentro de uma cadeia, irmãos, num lugar terrível. Ele podia ter uma depressão lá dentro, irmãos, e ficar doido, ficar louco. Falar: não aguento mais essa vida, o Senhor me chamou. Eu era um homem próspero, um homem que tinha tudo na minha vida. O Senhor me chamou para o ministério, o Senhor me chamou, o Senhor me tirou desse mundo, me fez entender os seus planos. E agora estou nesse lugar. E quantas vezes nós falamos do Senhor dessa forma: Senhor, o Senhor nos chamou, o Senhor me chamou, o Senhor fez entender a Tua palavra, e agora estou passando por essa situação, eu estou passando por essa dificuldade. Por que, Senhor? E muitas vezes, irmãos, não entendemos que o Senhor, irmãos, Ele tem algo. Hoje, irmãos, no estudo que nós tivemos lá, eu pude entender, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração, irmãos, de uma forma tão gloriosa, tão linda, irmãos, que eu entendi mais ainda, irmãos, o porquê que o Senhor permitiu eu passar, irmãos, com muitas dificuldades na minha vida, irmãos. Hoje lá, irmãos, eu chorei muito de ver, irmãos,
o Espírito de Deus falando no meu coração o porquê que Ele permitiu eu passar por algumas situações, irmãos, dessa vida. Ninguém nos consegue vencer se não tiver experiência, irmãos. Ninguém consegue superar uma situação, irmão, se ele não passar por uma experiência. Nossa irmã testemunhou agora aqui. Ela teve que correr atrás, teve que fazer provas. Ela teve que ter algumas experiências para chegar onde ela chegou hoje. E quantas vezes, irmão, nós não aceitamos, irmãos, as circunstâncias que nós passamos na nossa vida. Não aceitamos, irmãos, as dificuldades que nós passamos na nossa vida. Porque achamos, irmãos, que Deus é obrigado a estar sempre nos dando vida. Muitas vezes dando bênção para nós. Irmão, já imaginou se você não tivesse problema nenhum? Já imaginou se você não tivesse nenhuma dificuldade na sua vida? Será que nós íamos, irmãos, realmente ter experiência com Deus? Naqueles momentos, irmãos, que você passa, aquele momento de dificuldade, aquele momento que vem sobre a sua vida uma luta que você não espera, de repente forma uma nuvem. Lá atrás, e de repente essa nuvem se torna negra, de repente você vem entrando na sua casa, entrando na tua vida e você não entende. Ou por que está acontecendo tudo isso? Já imaginou, irmãos, o que seria das nossas vidas se não fosse as experiências que nós passamos, irmãos, entender que Deus, irmãos, nos prova para nós sermos aprovados por Ele, para que nós possamos fazer a tua vontade, o teu querer, irmãos. E meu Deus, é verdade. Irmãos, é coisa linda demais. Esse dia eu fui fazer uma visita e a irmã me perguntou assim: pastor, eu não entendo, eu não consigo me conformar. Eu não consigo me conformar porque meu pai, ele partiu. Meu pai estava no UTI e do lado do meu pai estava um rapaz que levou um tiro na cabeça. O rapaz era bandido. Passaram uns dias, o meu pai, o senhor recolheu. E aquele moço que era bandido saiu da UTI. Saiu da UTI, já estava no quarto, já estava bem, não aconteceu nada. E eu falei para a irmã: seu pai era um servo de Deus. Seu pai era um servo do Senhor, um servo que estava na presença de Deus. Apenas ele foi promovido para uma vida melhor. Esse homem, se tivesse morrido, esse ladrão, esse bandido, se tivesse morrido, ele ia para o inferno, longe de Jesus. Quem sabe nesse meio tempo que Deus deu mais uma chance para ele, ele não pode aceitar Jesus e vir para a igreja e ser um pregador da palavra de Deus. Irmãos, e quantas vezes nós temos essas ideias, mas não nos conformamos com o que está acontecendo com nós. Não, porque fulano é injusto e está lá numa boa, dinheiro no bolso, carro novo, e a gente serve o Senhor para que nessa merreca, né, Márcia? Você fala merreca? Mas nós estamos, irmãos, começa a olhar como o apóstolo Paulo via. Irmãos, o que você tem na tua vida, não há dinheiro nenhum que venha pagar, irmãos, aleluia. Não há carro, irmãos, não há carro importado, não há nada nesse mundo que venha pagar o que Deus tem feito na sua vida. Irmãos, há uma coroa reservada para você no céu, uma coroa de ouro, irmão, reservada para você. E essa coroa ninguém pode tomar. E essas vidas, irmãos, e muitas vezes você olha e fala assim: olha, é um bandido, é uma pessoa que não tem nada, não está nem aí com Deus. Olha que vida boa que ele tem. Olha que vida boa. Todo fim de semana viajando, todo fim de semana está aí numa boa. E nós aqui, Senhor, meu Deus, eu preciso pedir cesta básica da igreja para ajudar. Porque eu estou passando dificuldade e a tua palavra nos fala que vai servir para os meus filhos. Irmãos, comece a olhar o que Deus tem feito na tua vida, meu amado. O que Deus quer fazer na tua vida. E eu vou falar para você agora que enquanto você não entender, você vai continuar passando por provação. Você vai continuar passando por dificuldade. Até o ponto que Deus olhar para você e falar: esse está aprovado. Sai daí. Meu Deus. Não, você não vai ter mais provação, não. Você vai ter provação, irmãos. Só que você vai estar estruturado para vencer as provações, irmãos. Aleluia. O apóstolo Paulo tinha isso na sua vida, não importava o que acontecia com ele, irmãos. Recebia chicotadas, irmãos. Irmãos, naquela época, diz, irmãos, o apóstolo Paulo fala que a pessoa não conseguia aguentar 40 chicotadas nas costas, irmãos. 39, a pessoa já estava morta.
Porque, irmãos, tinha lâminas, ferro na ponta daqueles chicotes, irmãos. E aquela lâmina cortava a costa dos apóstolos, uma das pessoas ali que era açoitada, irmãos. O apóstolo Paulo, ele passou por vários, irmãos, momentos dessa maneira de ser açoitado, irmãos. E ele não morreu, porque Deus tinha um plano na vida dele, ele não morreu, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Será, irmãos, que ele poderia desistir? Será que ele poderia chegar e falar para o Senhor: Senhor, não aguento mais, a minha vida não dá mais não, Senhor. Olha o jeito que eu estou passando, Senhor. Olha a dificuldade, apanhando, passando naufrágio, passando fome, passando dificuldade. E o Deus vivo, cadê o Deus vivo? O Deus da providência? Irmãos, Deus continua sendo Deus nas nossas vidas. E eu garanto para você, irmãos, o Senhor não vai levantar se nós não tivermos experiência na presença dele. Meu Deus, Santo Deus nos prova para sermos aprovados. É verdade, Senhor. Quando nós começamos a trabalhar lá em Salto, irmão, na casa da irmã Débora, nós fomos um dia, num culto lá, irmãos, uma missionária estava lá, a colega da irmã Débora, ela estava fazendo missões lá no Nordeste. Aquela moça, irmãos, eu tinha visto ela, nunca ela tinha me visto. Eu me lembro, irmãos, que ela, no finalzinho do culto, ela olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor passou por uma provação muito grande por esses tempos atrás, né? Foi depois que eu tinha caído lá na sede, irmãos. Olha, a minha esposa, mas foi que eu caí lá na sede. O senhor passou uma provação muito grande por esses tempos, né? Falei, passei. Ela falou: quero dizer uma palavra de Deus para a sua vida. O Senhor te provou, e Deus manda falar para você que você está aprovado. Aleluia! A pessoa que nunca me viu na frente, aleluia, fazendo obra lá no Nordeste, passando por dificuldades, por tantas dificuldades, irmãos, porque muitas vezes uma pessoa vai, irmão, por fé, ela vai por amor a Jesus, irmãos. Está lá, irmãos, fazendo a obra do Senhor. Mas o que arde no coração dela, irmãos, é o desejo de um dia, aleluia, ela está recebendo o Senhor Deus, irmãos, do Senhor Jesus. Fala, minha serva, aqui, ó, essa é a tua coroa, daqui a tua coroa, você venceu. Entre no rosto do Senhor, entre no lugar que está preparado para você. Meu Deus. Irmãos, é isso que você tem que entender na tua vida, meu amado. É verdade, Jesus. Não importa, amém? Não importa, irmãos, o que acontecer na tua vida, mas olha para o Senhor. E hoje nós recebemos a palavra, lá também, irmãos, aleluia, do irmão falando assim. E muitas pessoas, irmãos, olha para mim, eu sou meio desse jeito que eu sou, não tudo. Mas, irmãos, ele falou assim: muitas pessoas, irmãos, quando fala assim, o pastor Antônio Mara de Sola, diz que até o diabo diz que arranja o dente. E tem pessoas que falam assim: mas pastor, tá bom, irmãos. Muitas vezes julga a nossa vida, porque, irmãos, eu não tenho aquela, humanamente, aquela sabedoria, irmãos, que muitos pastores têm aí, que tem a teologia aprofundada e tal, e falam uma sabedoria, parece eu não tenho muitas vezes, irmãos. Só que o Senhor falou assim: olha, mas o Senhor tem te ungido. Irmãos, o Senhor, irmãos, Ele não olha para a nossa sabedoria humana, Ele não olha, irmãos, para os nossos status, irmãos. O Senhor olha para o nosso coração e vê a sede do nosso coração. Irmãos, quando Ele falou isso, eu falei assim: meu Deus. Aí eu comecei a entender, irmãos, o porquê Deus permitiu eu passar por muitas situações da minha vida, irmãos. Porque hoje, irmãos, eu não consigo olhar, irmãos, para minhas dificuldades. Eu não consigo olhar, irmãos, os problemas que eu tenho enfrentado. Eu não consigo, irmãos. Eu não consigo, irmãos, ser abatido porque eu estou sem dinheiro. Eu não consigo ser abatido, irmãos, porque muitas vezes, irmãos, o carro quebra, porque acontece isso, acontece aquilo. Irmãos, não dá para ficar abatido, sabe por quê? Porque o que eu já passei na minha vida, irmãos. Fala, Jesus, eu quero que o Senhor venha me estruturar cada dia mais na minha presença. Irmãos, o Senhor me estrutura, irmãos, eu vejo as coisas que acontecem, coisas pequenas. E às vezes você fala, irmãos, você vê pessoas que enfrentam as coisas pequenininhas e já está revoltado com Deus. Já está revoltado com o Senhor, porque fala: Deus não está na minha vida, olha o que está acontecendo na minha vida. Aí eu vou para a igreja falando porque lá está tendo prosperidade. Lá na igreja Deus está abençoando financeiramente, a renovada. Parece que Deus fechou a mão, não está mais abençoando mais. Irmãos, é mentira do diabo, é mentira de Satanás. Porque Deus, irmãos, Ele é fiel para nos abençoar cada dia. E o que eu tenho orado a Deus, irmãos, é para que Deus venha dar satisfação
satisfação de estar no culto, irmão, sentindo, aleluia, o Espírito Santo de Deus, aleluia, agindo a tua vida. Pessoas chorando diante de Deus, aleluia, sentindo, irmãos, a graça de Deus. E é isso, irmãos, que vai fazer você superar as suas dificuldades. Aleluia, quando você vem à igreja, aleluia, você não está olhando para o teu irmão, para a tua irmã, para o defeito do teu irmão, da tua irmã, mas você está olhando, irmãos, aleluia, e sentindo a presença de Deus na sua vida. E nada te abala, porque você começa a chorar diante de Deus, fala: Senhor, eu quero permanecer, Senhor, eu quero ficar, eu quero sentir, eu quero, Senhor, mais e mais do Senhor. Eu quero mais e mais do Senhor. Irmãos, é isso que vai fazer nós vencer, irmãos, as nossas dificuldades. A Bíblia fala, irmãos, que aleluia, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Sabe por que muitas pessoas, irmãos, com os dias de hoje, irmãos, foi feita uma pesquisa, irmãos, que existe hoje, a maior igreja que existe hoje, irmãos, não é a mundial, não, irmãos. A maior igreja que existe hoje, irmãos, são crentes que estão sem ministério. A maior igreja que existe hoje, irmãos, foi feita uma pesquisa, irmãos, que muitos crentes hoje não têm compromisso mais com o ministério. É uma vida autônoma. A pessoa não quer compromisso mais com a igreja, não quer compromisso mais, irmãos, de forma alguma. Se o pastor falar alguma coisa, eu vou já ficar bravo, você não tem nada a ver com a minha vida. E muitas vezes, irmãos, o mundo está dessa forma, as pessoas não querem mais compromisso mais. As pessoas não querem mais ter um compromisso com o Senhor, porque, irmãos, nós sabemos que quanto mais nos envolvemos na obra do Senhor, eu serve uma palavra, né, irmãos? Achei muito glorioso, irmãos. Ele falando, aleluia, que ele está de segunda a segunda, todos os dias, na obra do Senhor, fazendo a obra de Deus. Nunca ele está na casa dele, irmãos. Nunca ele está na casa dele à noite, à tarde. Está sempre fazendo alguma coisa na obra do Senhor, de segunda a segunda. E às vezes quando você conversa com pessoas, você fala: nossa, o que é isso? Não é assim não. Você não pode ser fanático, quando você viu, querer todo dia na igreja, querer todo dia fazer alguma coisa. Que é isso? Tem que dar descansado. Tem que assistir um jornalzinho, tem que assistir, hoje vai ter um futebol, tem que assistir um futebol lá para guerra. Irmãos, e as pessoas vão perdendo aquele desejo de poder buscar a presença do Senhor. Se passar do horário, hoje eu vou fazer propósito, irmãos. Vou acabar 20 para as 9. Mas não, se passar do horário, as pessoas ficam revoltadas, já olham para o relógio. Poxa vida, vai ficar 2 horas na igreja. As pessoas não têm prazer de estar na igreja, não têm prazer de estar na presença do Senhor. Reclamam porque passa 10 minutos. E muitas vezes, irmãos, deixa eu ficar quieto, irmãos. Muitas vezes, irmãos, as pessoas perdem tanto tempo, sabe, irmãos, não está nem esquenta na cabeça, irmão. Sai da sua casa, vai para lá e para cá, né? E muitas vezes, irmãos, o que eu falei para os irmãos, o que eu passei na minha vida, irmãos, eu ficar, irmãos, tantos dias, irmãos, dormindo, irmãos, também sem dormir, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, amém? Sabendo, irmãos, que a qualquer momento o telefone ia tocar, e o médico ia falar: olha, vem para o hospital porque a sua esposa acabou de falecer, a sua esposa acabou de morrer. Quantas vezes eu vivi isso, irmãos? Fiquei, irmãos, quantas vezes dessa forma, não sabendo, esperando a notícia, que a qualquer momento ia chegar um telefonema que a minha esposa estava morta no hospital. Quantas vezes, irmãos, eu estava desse jeito? E agora, irmãos, estar na casa de Deus, não ter o prazer de estar na casa de Deus, irmãos. Ter o prazer de louvar o Senhor, de agradecer o nome do Senhor, irmãos. Não existe nada neste mundo, irmãos, que faça nós trocarmos, irmãos, estar aqui 1 hora na casa de Deus, 2 horas na casa do Senhor. Irmãos, nada neste mundo, irmãos, vai preencher, aleluia, irmãos, o nosso coração. E muitas vezes, irmãos, nós temos, por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, irmãos, que engrandecido no meu corpo, irmãos. Porque muitas vezes esse corpo que você tem, irmãos, essas pernas que você tem, irmãos,
esses braços que você tem. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele quer usar você por inteiro. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: quando nós damos lá com as coisas da nossa carne, nós vamos estar fortificando a nossa carne. Quando nós damos lá, irmãos, com o Espírito, irmãos, renovando o nosso Espírito, nós vamos dar realmente lugar para o nosso Espírito, irmãos. E ver, às vezes, irmãos, as pessoas não entendem, irmãos, as pessoas não têm prazer, irmãos. Eu estou orando a Deus, irmãos, pedindo a graça do Senhor, pedindo, Senhor, venha cada dia estar, Senhor Deus, nos cultos, fazendo que as pessoas venham sentir o prazer de poder estar na Tua presença, Senhor. E Deus conhece o meu coração e o teu coração, irmãos. Deus sabe o que se passa no nosso coração. É que eu não oro a Deus, eu estou orando, estou fazendo a campanha de oração de segunda a sexta, irmãos, das 5 às 6 da manhã, esse mês inteiro de abril. Aí vou continuar, o irmão Gerard está comigo na batalha. De 5 às 6 da manhã. Nós vamos continuar esse mês de maio inteiro de novo, segunda a sexta. Mas irmão, sabe o que dá vontade de falar agora a Deus? Esses crentes que não querem sair logo da igreja, quem mora logo, né? Porque eu faço 8h30, postou 8h30, depois ele vai fazer a pena, hein? Meu Deus do céu, 8h30, vai falar para o Bruno para estar mais lindo ainda. Meu Deus, onde foi um negócio desse? Não vai dar tempo de assistir o Fantástico. Irmãos, quem vai ficar para trabalhar o Senhor, fala, Senhor, esses crentes que falam assim, o Senhor fica bravo, então tudo acaba um pouco mais tarde. Tem, irmãos, às vezes, algumas coisas que acontecem, que tem irmãos aqui que o marido não é crente, aí vem buscar a irmã aqui, eu entendo, Deus sabe. Aí tem que sair no horário, senão o marido fica bravo. Só fica atrás do pastor, só atrás da igreja. Mas, irmãos, tem muitas pessoas, irmãos, que já ficam olhando para o relógio, falando assim, nossa, tudo está cá, vamos seguir o negócio desse. E dá vontade de orar a Deus, falar, Senhor, pega esses três, vai que sair da igreja aqui, Senhor, com o carro, faz curar o pneu dele, Senhor. Faz curar o pneuzinho, só um pneuzinho só, Senhor. Faz, Senhor, acabar a gasolina, né? Faz acabar a gasolina, só, Senhor, faz alguma coisa para ele chegar, depois de uma hora, acabar o culto e chegar na casa dele. E bravo ainda, olha só, o culto acabou tarde, aí ele furou o pneu do carro. Olha, o culto acabou tarde, acabou a gasolina do carro. Tem hora que eu vou vontade de orar, né? Com o Arnô, irmãos, pelo misericórdia, o Senhor abençoe o teu povo. Dá graça para o povo, Senhor. Olha que isso, brincadeira, irmãos. Mas, irmãos, busca a presença do Senhor. Sinta a presença do Senhor. Sinta, irmão Deus, aleluia, os irmãos querendo fazer algo na tua vida. Algo muito, irmãos, glorioso, como diz aqui, irmãos, no nosso povo, porque para mim, o viver é Cristo, irmãos, o viver tem que ser Cristo em nossa vida. E o morrer? O morrer é ganho. Amém, irmãos? O morrer é ganho. Aleluias. Então, irmãos, que nessa noite você possa olhar para a tua vida e falar, Senhor Deus e Pai, eu quero cada dia mais experiência na minha vida, Senhor. Eu quero entrar na tua casa e poder sentir a tua presença, Senhor. Eu quero que o Senhor venha quebrar o meu coração, o Senhor venha esmiuçar o meu coração, o Senhor venha fazer uma grande obra na minha vida, Senhor. Eu quero sentir a presença, irmãos. Quando você sente a presença do Senhor, você não tem vontade de ir embora da igreja. Você não tem vontade de sair da igreja, irmãos. Aleluia, você tem sede de estar na presença de Deus, você tem sede de buscar a presença de Deus, porque Deus começa a falar com você. Irmãos, hoje, 5 irmãos que abriu para todo mundo lá, irmãos, o presidente Manuel, irmãos, eu nunca vi aquele, nunca tinha ouvido, mas irmãos, Deus visitou ali os irmãos de uma forma linda e gloriosa. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, lindo, irmãos, eu não tinha nunca ouvido aquele hino, irmãos. Mas sabe, irmãos, começar a cantar, irmãos, aquela unção do Senhor começar a descer, aquela unção de Deus começar a descer, irmãos. Eu chorei muito ali, irmãos, quando eu comecei a ouvir aquele hino. Deus falou muito no meu coração. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vale a pena nós estarmos na presença do Senhor. Vale a pena nós pagarmos um preço, irmãos. Aleluia, para estar na presença de Deus, irmãos. Vale a pena. Jesus não pagou um alto preço por você, irmãos. Que custa você fazer um pouquinho mais para Ele? Que custa você fazer um pouquinho mais para Ele? Abre o teu coração nessa noite, irmãos, e fala, Senhor Jesus, muda a minha vida, Senhor. Muda a minha vida, Senhor. Aleluia. Aí você vai entender, irmãos, o porquê que o Senhor recolhe pessoas servas dele, irmãos, muitas vezes da chance do pecador. Aí você vai entender, irmãos, porquê que os injustos estão prosperando, estão muitas vezes tendo as suas vidas abençoadas lá fora, e você vê, não tem Deus. Olha, Senhor, eu tenho o Senhor e nada acontece. Mentira, irmãos, está acontecendo, você está aqui ouvindo a palavra, irmãos, e o Senhor está lá, irmãos, preparando para você algo muito grande. Algo, irmãos, que o ímpio, a pessoa rica não vai ter, você vai ter. Você
Jesus, um certo dia, falou para os discípulos assim: os discípulos foram pregar a palavra, 70 discípulos. O Senhor falou para ele, foi 2 em 2. Irmãos, vários fizeram sinais, prodígios, demônios, irmãos, foram expulsos. E os discípulos chegaram lá tão felizes, tão contentes. Jesus falou para ele e falou assim: olha, não se alegre porque os Espíritos se sujeitam a você, não se alegre por isso não. Se alegre antes porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Irmãos, viu o contraste que o Senhor fala através dessa palavra que nós ouvimos hoje, nos nossos dias hoje, irmãos. Hoje, infelizmente, irmãos, é tudo terreno, irmãos. Hoje as palavras é tudo terreno. Nem que o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar isso, o Senhor vai te dar aquilo, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. Poucas vezes você ouve uma pessoa falar assim: olha, se prepare, igreja, Jesus está às portas. Olha, renuncia você mesmo, toma a sua cruz e siga Jesus. Olha, porque Jesus está às portas. Ele vai voltar a qualquer momento, o Senhor Jesus vai voltar. Você não ouve essa pregação de hoje, você só ouve: é isso, olha, venha porque vai mudar. Deus muda, irmãos. Mas se prepare, irmãos. Renuncia você mesmo. Toma a sua cruz e siga o Senhor Jesus. Amém? Para que o teu nome, irmãos, venha continuar escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Aleluia. Muitos anos atrás, irmão, o pastor estava orando no culto. Aleluia. O Senhor mostrou uma visão para ele, irmãos, um anjo. Já falei para os irmãos antes que aqui na igreja. O anjo, irmãos, estava apagando a letra de um livro muito grande. E aquele anjo estava apagando a letra, só que ele estava apagando de trás para frente. Aí o pastor perguntou assim: Senhor, o que significa isso? O Senhor falou assim para ele: olha, pessoa que desviou dos meus caminhos e saiu da minha presença, e eu então pedi para o anjo apagar o nome dele do livro da vida, mas de trás para frente, porque ele não pode voltar para a minha presença. Ele pode voltar para os meus caminhos. Aí o seu nome vai ser escrito novamente no livro da vida. Então, irmãos, zere o teu nome lá nos céus, irmãos. Amém, Jesus. Seja pessoas que lutam, amém, que realmente vençam, pessoas que não desanimam, pessoas realmente que olham para Jesus e falam: Senhor Deus, na tua graça eu vou estar caminhando, eu vou estar vivendo, porque o Senhor é comigo. E se o Senhor é comigo, quem vai ser contra nós, irmãos? O diabo? O mundo? As riquezas aí fora? Não, irmãos. Nada venha contra você, irmãos. O Senhor é contigo para te dar a vida. Amém? Coloque aqui nesse momento, irmãos. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós aqui estivesse louvando o Senhor agora comigo aqui, amém? Você que quer receber oração, amém? Você que quer nessa noite, aleluia, fazer: Senhor, eu preciso, meu Deus, eu preciso. Quem sabe você está lembrando aí, alguns anos atrás, você estava ali na casa do Senhor, você estava ali, irmão, buscando a presença, você tinha sede de Deus, e hoje você não consegue mais, parece que as coisas passaram, as coisas ficaram para trás, mas eu quero dizer para você: o Senhor é o Deus que renova todas as coisas da nossa vida. O Senhor quer renovar a tua vida, para que você venha ter prazer em estar na presença dEle, para que você venha ter prazer, irmão, de estar nos cultos, irmãos, podendo abrir o teu coração e falar: Senhor Jesus, aqui está a minha vida, Senhor. Aleluia, quebrando o meu coração cada dia mais. Aleluia, como diz a irmã Marta, irmãos, muitos o Senhor vai estar levantando como profetas. O Senhor quer levantar muitas vidas para que venha ter a unção da palavra. O Senhor quer levantar muitas vidas para que venha ser bênção na casa dele. Mas depende de você. Depende de você abrir o teu coração. Aleluia. E saber, irmãos, que cada minuto da sua vida é Deus que cuida. Você nem sabe o que vai acontecer, irmãos, amanhã de manhã. Você não sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe. Deus, irmãos, Ele sabe todas as coisas. Deus sonda, irmãos, Deus sonda e Deus sabe todas as coisas. Eu gostaria que você viesse, venha aqui à frente, você que gostaria de estar recebendo oração aqui nessa noite. Amém? Você que está passando, irmãos, por momentos que você não tem entendido. Muitas vezes você até fala: Senhor Deus, está difícil. Eu não estou entendendo, Senhor. Eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou assim, jejuando, eu estou sendo dizimista, Senhor. Eu estou indo na tua casa, estudo, e o negócio está apertando. Mas eu quero dizer para você: Deus te provando para você ser aprovado. Para você ser aprovado, irmãos. Aleluia.